Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és o Deus que pode todas as coisas fazer, nada é impossível para Ti. Ó Senhor, dê graça ao Teu servo, dê graça aos que vão ouvir, para que de bom grado os seus corações possam estar, Senhor, arraigados com a Sua palavra. E em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar nesta tarde, Pai, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, que traz consolo, que traz restauração, que traz fortaleza, que derrama do seu amor em nossos corações. Ó Deus, e lança fora o amor de Deus, lança fora todo medo. Ó Deus, e que nós possamos estar livre de toda ansiedade e que o Espírito do Senhor ministre a bênção de Cristo Jesus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Temos lido esse texto que se trata de um conselho pastoral para um líder que também exercia a missão pastoral na cidade de Éfeso. Tratava-se do jovem pastor Timóteo. Havia muitas questões em que Timóteo estava a enfrentar. Glória a Deus, né? Uma delas era o problema que sempre sitiou a igreja, né? O problema da heresia. A heresia sempre foi um problema em todo o tempo para a história da igreja. E também problemas externos na própria igreja, ou temores internos. E havia também a tendência que todo ser humano, por mais, às vezes a pessoa pensa que a pessoa assume um cargo, ele se torna uma pessoa poderosa, né? Mas diz a palavra que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Certamente Timóteo enfrentou esses problemas. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2:22, que Paulo diz: Timóteo, você vai enfrentar um problema das suas tendências pecaminosas. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, como ele também fala com a gente: foge dos desejos da tua juventude. Segue a paz, segue a fé, segue a justiça, segue a pureza, segue a mansidão. Mas o ideal é você fugir dessas tendências pecaminosas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Não? Então, irmãos, todas essas pressões internas e externas, todos esses desafios das heresias, né? O desafio de Timóteo era manter-se firme no mesmo fervor, na mesma fé, na mesma espiritualidade. Como também essa palavra, ela se adequa para nós, porque nós estamos a enfrentar situações adversas, né? Crises existenciais, né? Eu acredito que um dos grandes males, além a doença, ela traz no seu bojo, né? Além da questão da saúde, do perigo da morte, também é a questão psicológica. Conversei com um irmão, um pastor, que ele disse que passou por essa situação no ano passado. E ele disse para mim que uma das piores coisas que ele enfrentou, sabe qual foi? Ele não foi entubado, mas ele ficou com aquele respirador. Foi um problema da ansiedade. Havia aquele medo de morrer. Quem é que não tem medo da morte? Ele disse que era um problema sério, havia aquela ansiedade no coração dele. Esse foi um grande drama que ele enfrentou durante aquele período que ele estava doente. Mas graças a Deus que ele se recuperou. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo qual seria o espírito que Timóteo deveria enfrentar a tais problemas que ele enfrentou aqui no comando dessa igreja. Mas veja, o conselho é pastoral, mas esse conselho ele serve para qualquer um de nós.
que qualquer um de nós, mesmo não estando na lida de uma igreja, a gente não sabe as pressões, mas a gente enfrenta dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada. Há perigo de todos os lados. Como eu falei, as heresias, elas estão ali acossando, perturbando o nosso coração, querendo enlaçar. Quando eu falo de heresia, eu estou falando também dessa questão ideológica, né? A ideologia, dessa questão, dessa visão de um mundo, às vezes, que a pessoa tem, que não é conforme a Bíblia. Eu até falei isso pela manhã, né? O grande desafio da evangelização é a questão, é esse confronto ideológico, né? Confronto ideológico que as pessoas acreditam de uma visão de um mundo diferente do que a Bíblia diz. E elas querem seguir essa visão de mundo. Mas, irmãos em Cristo, nessa tarde eu quero vos falar uma palavra de Deus. Glória a Deus, irmão. Obrigado, viu? De que qual tipo de disposição nós temos que enfrentar essas crises existenciais, crise da fé. Por que não dizer assim? Ano passado a gente viu, muita gente se esfriou, muita gente abandonou na sua caminhada, desistiu, comprou a ideia do fica em casa e ficou em casa mesmo. Pelo menos ficasse em casa lendo a Bíblia, cantando os hinos da harpa, lendo um bom livro, que nada. Ficou em casa só na série da Netflix e não perdia uma. Enquanto que a Bíblia foi desprezada. Mas esse não é o caminho, porque nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra. Nós estamos no embate. E essas questões externas, elas mexem com a gente. Quem aqui nunca enfrentou o medo? Pois bem, eu falei até ontem para o irmão, ele diz, irmão, essa palavra aí que você está falando, o pastor Isaías, né? Eu disse, Isaías, uma coisa que eu tenho para mim, essa mensagem o pastor Dom José passou para a gente, né? Mas ano passado mesmo eu determinei no meu coração, depois que eu estava numa situação lá, né? Suspeito. Mas tinha uns resquícios, mas eu dizia, eu não posso ficar com medo de morrer, com ansiedade, porque isso vai piorar a minha situação de saúde. Eu tenho que enfrentar o problema. Porque se eu ficar com medo, vai ser pior. Então vou tomar as medicações, vou orar a Deus, como eu falei no domingo passado, e Deus vai tomar a frente. Glória a Deus. Eu sei que a verdade é essa. Ninguém quer ir agora, né? Ninguém quer passar para essa outra dimensão espiritual, não. A gente tem uma missão a cumprir. A gente quer viver. Glória a Deus. Então, uma das coisas que eu aprendo nessa mensagem bíblica, que está escrito no capítulo 1, porque Deus não nos deu o espírito de temor, o medo. Mas todos os homens de Deus enfrentaram o medo. Medo dos inimigos. Por exemplo, quando Isaías, Deus mandou para o profeta uma mensagem para o reino de Judá, né? E essa palavra, vocês podem anotar, ou seja, alguns pregadores já falaram, né? Mas são 365 vezes essa mesma palavra está escrita na Bíblia. Qual palavra, irmão? Isaías 41, 10. Só esse tema aqui, ó. O Isaías estimulou os crentes, os judeus daquela época, que estavam assim desanimados, desalentados, achavam que já era o fim de tudo, achavam que não ia mais voltar depois do cativeiro. E Isaías traz uma mensagem de consolo para o reino do sul. Não temas. São 365 vezes Deus dizendo para nós, não temas, né? Lá no Salmo 91 ele diz, não temas o terror noturno, não temas a seta que voa de dia, não temas a mortandade que assola o meu dia. Então ele diz aqui no texto de Isaías 41, versículo 10, não temas. Por que você não deve temer? Porque eu sou contigo, Israel. Porque eu sou contigo, meu servo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Então, irmãos, primeiro desafio que Timóteo deveria enfrentar é diante dos embates contra os hereges, os embates dos problemas sociais que haviam na igreja, divisões, rejeições, porque um pastor ainda assumiu uma igreja muito novo, então tinha algumas pessoas que não aceitavam a liderança de Timóteo, e certamente rejeitava ele, e Timóteo teve que conviver com essa contrariedade, não temer esses embates, e o medo, ele paralisa as pessoas. O medo, já dizem, né? Eu já vi comentários de que essa questão da ansiedade, do medo, faz com que a pessoa diminua até a sua imunidade. Por isso que ele tem que enfrentar o medo. E ele tem que enfrentar o problema e não retroceder. Certamente, muitos homens de Deus que enfrentaram grandes desafios tiveram medo. Glória a Deus. Mas Deus sempre falou com esses homens. E Deus está falando com a gente nesses dias difíceis. Que a gente, eu até falei de manhã, a gente escuta uma má notícia, pelo amor de Deus. A gente está saudável. Mas já basta uma má notícia, que a gente já pensa que está com falta de ar. Sabia disso? É uma coisa psicológica. Os sintomas, você sente, mesmo que você não tenha sentido nada. Mas o medo faz você sentir o que você não tem. Glória a Deus. Mas que o Senhor nos dê a graça nessa hora. Essa mesma disposição como ele deu, como Paulo, pelo Espírito Santo, orientou a Timóteo. Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Glória a Deus. Então, irmãos, para cada dia do mês, há perigos, há adversidades, há complexidade na vida, mas você vai estar olhando para o Salmo 121, quando ele diz, elevo os meus olhos para os montes, quando os recursos humanos falharem, quando não há mais saída, quando o médico não dá mais jeito, quando a medicina já está falida com aquele problema, quando os homens dizem não tem jeito, mas Deus diz para nós, não temas, tenha bom ânimo, eu venci e você também vencerá. Glória a Deus. Amém? Irmão, a segunda disposição, ele diz, o espírito de... Não, Deus não deu o espírito de temor. Essa palavra espírito que não está se relacionando nem ao espírito humano, nem ao espírito de Deus. É a disposição para você enfrentar a crise. E esse conselho, ele é aplicável para nós também. Vença o medo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas uma segunda coisa que nós temos que observar nesse texto. Aqui Deus vai nos dar ferramentas, armas para o combate. Disposições para que nós possamos estar munidos, para não retrocedermos, para não fragilizarmos, para não nos enfraquecermos na fé, para não perdermos a noção e ficar naquela palavra, eu sei em que eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim. E aí a segunda palavra, o segundo conselho que Ele dá é, Deus nos deu fortaleza, uma disposição de fortaleza, né? Essa fortaleza aqui, segundo o versículo 8, ele diz assim, porque não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, esse é um momento muito propício para a gente se revestir do poder de Deus. Porque para enfrentar a crise, para enfrentar o medo, para enfrentar o desafio, para enfrentar tanta coisa deste mundo, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Glória a Deus. O poder de Deus é que vai nos fazer
crescer no meio da dificuldade. O poder de Deus, ele nos aperfeiçoa. O poder de Deus é o Espírito Santo que nos capacita. O poder de Deus é a graça de Cristo. A Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensar que não tem mais nada, é aí que a graça de Deus vai se manifestar. Glória a Deus. Então, irmãos, o poder de Deus é um recurso muito importante nesse momento que a igreja de Cristo está enfrentando, né? Deus está depurando, está aperfeiçoando, e é tempo de nós clamarmos, como nós vimos aí em Atos capítulo 2, a igreja no cenáculo, a igreja buscando a promessa do poder de Deus. A igreja, nós precisamos estar buscando esse poder de Deus, porque, irmãos, se for depender do nosso próprio poder, se depender das nossas próprias forças, miserável homem que somos, nós precisamos do poder de Deus, o poder que nos faz vencer a dificuldade. Paulo está dizendo para Timóteo, naquela época, que serve para nós hoje: Deus não nos deu o espírito de temor, Deus não nos deu o espírito de timidez, nem de covardia. Tenha coragem, enfrente o problema, não retroceda. Mas Deus quer dizer que além de você tomar posse de enfrentar o problema, se revista do poder de Deus. Glória a Jesus. Então, a segunda coisa, uma ferramenta muito importante para a gente vencer a crise, é se revestindo do poder de Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui está uma palavra de conselho para cada um de nós, né? Jesus disse: não por força, né? A palavra de Deus diz: não por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo, irmãos. Esse poder de Deus, ele nos capacita tanto a realizar a obra de Deus, mas é o poder de Deus que nos faz crescer no meio da dificuldade. Quando você se sentir pequeno, se sentir que está chegando, você está se sucumbindo na fé, mas se você se buscar o Senhor, buscar o poder de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar a graça do Senhor, certamente o poder de Deus vai se manifestar, e o homem interior será revestido do poder de Deus, e nós vamos prosseguir na jornada. Glória a Deus. Esse poder, ele é capacitador. Mas, irmãos, louvamos a Deus pela graça de Deus, que sempre nos dá à disposição o poder de Cristo. É o poder da santificação, é o poder que nos faz vencer essa guerra. Glória a Deus. Os cristãos da atualidade, que estão dependendo de um recurso humano. O recurso humano, ele é falível. Mas se nós colocarmos totalmente nas mãos de Deus e buscarmos o poder de Deus, certamente, glória a Deus, nós vamos crescer nessa guerra, nessa batalha. Irmãos, não é pelo mérito, mas é a graça e o poder de Deus que faz a gente vencer os obstáculos. Mas eu quero falar aqui também de uma outra questão muito importante, né? O poder de Deus está falando, né? A gente está crescendo, a gente sabe que nós temos medo. Quem é que não tem medo, né? Até o pastor estava falando lá que a gente vê essas notícias, né? Domingo passado mesmo, a minha irmã lá, Jesus, sem misericórdia, ela viu todo aquele, foi filmado lá, né, o velório, né, do pastor. Aí, às vezes, essas questões, a gente ficou triste, mas vem aquele medo lá no fundo da nossa alma, né? Aí a pessoa, às vezes, começa com uma leve tosse, aí já vem aquela ansiedade, perde o sono, né? E eu falei, até o Júnior aí ligou para mim no outro dia, perguntando se eu já tinha comprado as medicações. Meu irmão, tá me atribular. Eu perdi até a vontade de almoçar. Comi mesmo porque tinha que comer mesmo, mas não estava com vontade de comer não, né? Porque a ansiedade, né? Tira até dá até o fartio na gente. Mas foi um susto, né? Depois ela tomou as medicações lá, mas foi mais assim uma questão de susto, né? Isso é o que o medo faz. Mas isso é normal, mano.
Todo ser humano enfrenta isso. Eu estou dizendo aqui que nós não somos super-homens. Estou dizendo aqui que nós somos dependentes do poder de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos do poder de Deus. E além do poder de Deus, o Senhor fala assim: Deus nos deu o espírito de amor, o amor de Deus. Esse aqui é tremendo. Esse amor que nos encoraja a ajudar o próximo, nos encoraja a sentir a dor do próximo, nos encoraja a sentir e a interceder uns pelos outros. Porque, irmão, nessa hora de crise, a oração de intercessão é muito importante. Uma coisa que não é a demonstração do amor pelo outro, é quando você se coloca no lugar do outro, é quando você se intercede pelos outros, é quando você ora pelas pessoas, é quando você sente o drama das pessoas. Muitas vezes a pessoa está enfrentando a crise, né? E ela está sucumbindo, ela não tem mais aquela, ela já está no fim da linha, mas sempre uma mão amiga, um amor de Deus na vida de uma pessoa que ajuda o próximo em oração, glória a Deus. E a igreja precisa estar nesse espírito do amor, né? Certamente revestir-se do amor era uma ferramenta muito importante para o pastor Timóteo. Certamente Timóteo teve que enfrentar pessoas contradizendo ele, porque tem irmãos que contradizem, que eles não concordam com nada, que eles sempre são o partido do contra. A gente sabe disso, mas como líder, você não vai simplesmente descartar aquele irmão, simplesmente você não vai desprezar aquele irmão, porque aquele irmão não vai com a tua cara. O amor de Deus derramado em nosso coração vai fazer a gente olhar para o irmão, para a irmã, com o olhar do amor de Deus. E no amor de Deus, esse irmão dá trabalho, mas Deus ama ele, eu tenho que amar, eu tenho que aprender a amar também, porque não é fácil também amar, não. Mas Deus ama até o problemático. E eu vou, com a graça de Deus, aprender a amar a pessoa que tem problema. Com a graça de Deus, né? Esse é uma das crises da questão da sociedade da igreja que Timóteo enfrentou, né? E os inimigos, né? Os inimigos externos, internos, porque são as panelinhas, né? São aquelas coisas que surgem no meio até no meio evangélico, no meio cristão, aquelas pessoas que não concordam com nada e ficam falando mal um dos outros. Então, irmão, nós só podemos enfrentar esse tipo de crise se tivermos revestidos do amor de Deus. O amor de Deus faz a gente fazer igual o diácono Estevão, que no meio do apedrejamento, Estevão imitou Jesus. Coisa difícil. As pessoas apedrejando Estevão falando a palavra de Deus. Aí o que foi que Estevão falou? Não lhe imputes os seus pecados. Perdoe também, Pai. Irmãos, isso não é fácil. O próprio Jesus nos deu um exemplo de amor quando Judas veio encontrar-se com Jesus para entregar Jesus aos oficiais, às autoridades. E Jesus recebeu ele com todo amor, não desprezou ele. As pessoas, elas seguem os trilhos que elas decidirem. Elas estão servindo a Jesus, mas se elas resolvem trair Jesus, se elas resolvem deixar o amor de Deus pelas questões mundanas, o problema é deles. Mas nós não podemos deixar de amar o pecador. Não podemos deixar de amar as pessoas, porque o amor é um remédio contra toda essa questão de vingança. O amor é um antídoto que vai trazer cura para o coração, porque coisa ruim é quando o coração está magoado, machucado, e você, irmão, dá até doença. Pessoas que odeiam umas às outras, pessoas que fermentam ódio, elas vivem doentes, espiritualmente. Só o amor de Deus é que cura. E diz João que o amor lança fora o temor. Glória a Deus. Em 1 João 4:18, o amor lança fora o medo. Irmãos, essa virtude é crucial na vida do cristão. É uma virtude que Paulo recomenda.
Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, para você se fortalecer. E o terceiro aspecto, de amor, o amor de Deus. Mas ainda tem uma quarta ferramenta que o discípulo, que o servo de Deus, que o homem de Deus, que a mulher de Deus precisa estar munido dessa ferramenta, que é a ferramenta da moderação. Meu Deus do céu. A ferramenta da moderação, meus irmãos, é o espírito do autocontrole, é a disciplina. Glória a Deus. É aquela questão de você, que tem gente que ele ou é de mais ou é de menos. Mas Deus nos deu o espírito de moderação, né? A moderação equilibra a situação, porque você não pode ser desequilibrado emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela é uma pessoa que no calor das emoções, ela envenena uma congregação, ela envenena uma família, ela envenena uma vizinhança, ela envenena um ambiente de trabalho. Ela é preciso moderação, autocontrole, porque como eu falei, quem nunca teve medo? Quem nunca teve medo? Todos nós. Mas nós temos que vencer o medo. Quem nunca teve, né? Você é fraco, irmãos. Não tem um homem forte. Forte é Cristo na sua vida. A fraqueza, como eu falei, faz parte. Foge dos desejos, foge das fraquezas da tua juventude, Timóteo. Isso é um ponto fraco de cada um de nós. Cada ser humano tem o seu ponto frágil. Nós precisamos se revestir de fortaleza. E quem nunca teve aborrecimento contra alguém? Mas a gente tem que perdoar. A gente tem que, de certa forma, glória a Deus, desgrudar desse sentimento de vingança. Glória a Deus. Mas um quarto aspecto dessa ferramenta para enfrentar a crise que Timóteo recebeu de Paulo e que nós precisamos aplicar para nós, é a ferramenta do autocontrole, né? Porque numa situação de descontrole emocional, como eu falei, a pessoa toma decisões erradas. Numa situação de descontrole emocional, o cristão fala o que não é para falar. Numa situação de descontrole emocional, sem o equilíbrio das emoções, equilíbrio das ações, equilíbrio das palavras. Equilíbrio é uma ferramenta muito importante, porque, sinceramente, glória a Deus, há muita gente desequilibrada, há muita gente que perdeu o domínio próprio, que perdeu a disciplina, glória a Deus, e vive, de certa forma, desregrado. Aqui está uma mensagem para Timóteo no seu ministério pastoral. Mas essa mensagem não era só para Timóteo. Timóteo deveria encarnar a mensagem. A mensagem era para a igreja de Éfeso. Éfeso certamente estava enfrentando problemas, dificuldade, mas o equilíbrio faz a pessoa, glória a Deus, se sobressair. Glória a Deus. Você não vai ser dominado pelas paixões, você não vai ser dominado pelos vícios, você não vai ser dominado pela raiva, você não vai ser dominado por essas questões materiais, pelo desejo, pela ganância do dinheiro, pelas situações adversas. Você vai ser dominado pelo Espírito Santo da verdade. Glória a Deus por isso. Amém? Então o Senhor nos ajude nesta noite, nessa hora, a aprender com Paulo, a sermos determinados não pelo medo, a tomarmos decisões, a sermos direcionados pelo Espírito da moderação. O Espírito Santo que nos dá um espírito de coragem, que nos encoraja a enfrentar a crise, a enfrentar a dificuldade, não de cabisbaixo, não já como algumas pessoas que antes de guerrear, dizem, nós vamos perder. Mas tu nem tenta, tu nem luta, tu já está se entregando os pontos, rapaz. Tu tem que começar com a determinação da coragem que provém de Deus. Você sozinho, você não tem força,
mas o espírito de fortaleza estará com você. Você vai ter o amor de Deus para superar aqueles irmãos que são os irmãos do contra. Os irmãos do contra, né? Os irmãos que divergem das nossas opiniões. A gente tem que amar essas pessoas. São divergentes, são opiniões contrárias, mas eu tenho que orar por eles. São aqueles que estão precisando de ajuda, de oração, são aqueles que estão enfermos, seja físico ou espiritual, ou emocional. Tem todas essas enfermidades. E a ordem de Cristo é amar uns aos outros no amor do Pai. Então que o Senhor nesta noite, glória a Deus, já é noite mesmo, eu quero concluir o trabalho nessa hora. Quero convidar as irmãs, a Dinalene e a Bilene, para louvar a Deus com um hino de adoração ao Senhor, mais uma vez. Não sei se vocês, mas vocês já prepararam um hino aí. E nós vamos, daqui a pouco, concluir o culto online. Eu não sei, não dá para me ver. Quando eu fazia o culto lá em casa, o Júnior olhava tudo e os irmãos que estavam pedindo oração. Mas aqui não dá para me ver, porque eu estou mais longe, o Júnior está lá. O irmão está bem aí, né? Francisco Vieira. Mas fica registrado o seu pedido de oração. Posteriormente, nós vamos estar apresentando, né? Se for caso de Covid-19, vamos estar. Eu tenho a minha lista aqui de oração pelos irmãos que estão convidados, né? Aí vamos orar. Eu sei que alguns foram. Irmãos, olha, vocês viram o pastor. O nome dele, o pastor. Esqueci o nome dele, ó. Do Tempo Central. Não, aquele que saiu do Ademar, lá do Tempo Central, do Ministério da Família. Não estava entubado, não, mas estava com respiradouro. E Deus, fiquei muito emocionado. O irmão contou assim, com todo aquele processo que ele passou, ele chorou agradecendo os irmãos. Eu coloquei no grupo dos irmãos. O pastor Ademar ficou, Deus deu livramento a ele, né? E nós estamos orando pelos demais irmãos para Deus dar a saúde, né? Então as irmãs vão louvar a Deus e depois nós vamos concluir o culto ao Senhor com oração. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco